Romaria, que é a música do Renato Teixeira, que é amada em todo o país. E eu vou falar para vocês, se ela não tivesse, o que seria do Renato Teixeira se ele fizesse a música sem preposição, tá? Então eu escrevi aqui do lado, só para não perder o detalhe da música aqui, mas veja bem, ó. Ele falaria isso. É sonho e pó. O destino um só. Feito eu perdido, pensamentos, o meu cavalo. Qual é o sentido que deu isso? Nenhum. Além do que, em alguns momentos, pode até dar algum sentido, mas não é o sentido que ele quis dar ao que ele escreveu. Por isso, se você escreve, se você gosta de escrever, se você pretende ter uma produção textual, se atente a isso. Você tem que prestar atenção no que você quer dizer para você colocar, claro, todas as palavras, mas a preposição é importante. Senão você coloca uma ideia daquilo que você não queria, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Quando ele fala assim as preposições que ele fala, é sonho e pó, né? Ele está falando que é sonho e pó, o destino um só. Então, quando ele fala é sonho e pó, o destino um só, tá? Esse destino é sonho e pó. Ok, você pode entender isso. O destino, que é esse sonho e pó, é um só. Mas quando você coloca é de sonho e de pó, o destino de um só. Ele está dizendo que o destino é sonho e pó. Ele está dizendo que é feito de sonho e de pó. Ou seja, é uma utopia, é um sonho, é alguma coisa que muitas vezes você não realiza. E ele está contando aqui a história do nosso povo, a história do pessoal que vem do interior, do vaqueiro, do pessoal que lida com a terra. Claro que isso é uma coisa também mais romântica. É, hoje em dia tem uma produção agrícola sensacional no Brasil, mas tem aquele cara que é roceiro. Então, ele fala da batalha do dia a dia. Então, é de sonho e de pó, né? O destino de um só. Esse um só, na hora que ele fala o destino de um só, não é que é o destino que é um só. Ele está falando o destino de um só. Esse um só pode ser aquele povo do interior, o povo que trabalha com a terra, que labuta. Esse um só é cada um de nós, cada um deles, ok? Então, o entendimento se torna maior, tá? Ele ampliou quando ele fala que é de sonho e de pó. Ele não fala que é sonho e pó, o destino um só, tá? Aí depois ele fala, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Vamos dizer que você não ponha a preposição. Ela estava medo. Primeiro que não tem sentido. Mas olha como você, se você deixa em aberto, pode ficar ela estava com medo ou ela estava sem medo. Não é isso? Então, cabem várias preposições aqui, né? Nesse caso, duas. Tem outra música que é do Caetano Veloso, que se ele escrevesse sem a preposição, ficaria estranho também. Então, assim, é Leãozinho. Então ele fala: gosto muito te ver, Leãozinho, caminhando o sol. Para mim não dá sentido nenhum. Gosto muito te ver, Leãozinho. Parecem frases. São, né? Ficam frases soltas. E aí, quando ele coloca gosto muito de te ver, Leãozinho, precisa desse D aí, caminhando sob o sol, abaixo do sol. E eu já ouvi várias vezes o pessoal trocar. Então o pessoal canta. É de sonho, de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sob, sob o meu cavalo. Então, gente, clarear a cabeça que sob e abaixo. Aí quando eu ouço isso, quando eu ouvi isso a primeira vez, porque eu já ouvi várias,
Sabe o que me dá a imagem que vem? Eu vi, às vezes, eu acho que eu vi um desenho uma vez, que tinha um cavalo com a sela, tudo, e o cara tá agarrado na barriga do cavalo, com as pernas assim, pressionando a barriga do cavalo, e aqui atrás, e aqui a mão também. Então, assim, ele tá sob o cavalo, tá? Então não é sobre, é sobre o meu cavalo. Ele tá em cima do cavalo, acima do cavalo. Ele tá montado no cavalo, tá? E eu já ouvi o contrário no leãozinho, caminhando sob o sol. É sob o sol, não tem sobre, é sob o sol. E aí, mas como a gente fala muito rápido sobre e sobre, é que a gente não fala sobre, né? A gente não faz isso. Então as pessoas entendem de qualquer forma, de qualquer jeito e não procuram corrigir.